Olá, meus amigos, vamos dar continuidade então à nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito 1 e terminar um tema que a gente começou lá na última aula, né, de formas de conhecimento. Na verdade, começamos até em outra aula anterior, que falamos já de indução, falamos da dedução e chegamos até meados, digamos assim, para falar de dialética. Então nós verificamos de forma bastante sucinta, então, que a indução nós caminhamos de um conhecimento particular para o geral, com todas as suas dificuldades aí intrínsecas a esse pensamento. Depois vimos a dedução, que se parte do geral para conhecer o particular, e a grande diferença é que na indução eu tenho que fazer a experimentação, enquanto que na dedução eu realizo somente aí um raciocínio, né? Então todo o caminho dedutivo se faz dentro da minha cabeça, a partir da minha racionalidade. E nós vimos aí também na última aula a dialética. A dialética, então, sendo aquela contraposição de ideias, a tese versus a antítese, que a partir desse embate chegamos a uma síntese, que poderá se tornar uma nova tese, com uma nova antítese, para uma nova síntese, e assim por diante. Vimos então também todas as dificuldades, as complexidades acerca de se determinar se realmente são métodos científicos ou não. E aí faltou discutir aí um tema um tanto quanto importante dentro da dialética. E qual que é esse tema? A questão específica aí sobre a própria aplicação do direito e o pensamento de um dos grandes aí estudiosos do direito que passaram pelo Brasil. Veja só, eu tinha dado para vocês na aula sobre a dedução um exemplo um tanto quanto curioso, pensando no caso do furto de alguém que furta uma bala na padaria. Então passa lá pelo caixa, enfia a mão naqueles pacotinhos lá que ficam perto do caixa, pega uma bala, coloca no bolso e tenta sair da padaria. Só que nesse exato momento ele é flagrado pelos funcionários da padaria e levado às autoridades competentes. E daí nós verificamos o seguinte, que se eu for fazer um raciocínio dedutivo pura e simplesmente, o resultado só poderia ser a punição desse criminoso. Afinal, ele cometeu o crime de furto, artigo 155, né, porque ele subtraiu para si coisa alheia móvel. Mas nós verificamos que, na prática, determinadas condutas aí de menor potencial ofensivo, como o caso aí do furto da bala, as de shampoo, comida, né, em pequenas quantidades e tudo mais, não levam à condenação da pessoa. Ao contrário, leva à absolvição. E daí se invoca um tal de princípio da insignificância, princípio da bagatela, ou então se é para a própria alimentação da pessoa, a gente fala de furto famélico e tanto faz. Muito bem. Se no raciocínio dedutivo deveríamos chegar numa conclusão de condenação, por que eu consigo chegar numa conclusão de absolvição e fico aí tranquilo e aceito esse resultado que contraria a lógica? Daí eu dei para vocês uma explicação inicialmente dentro da dedução, dizendo o seguinte, que na verdade quando falamos do crime de furto por si só, estamos falando de uma norma incompleta. Por quê? A norma vai falar da subtração de coisa alheia móvel, mas coisa alheia móvel que tem aí uma importância econômica, que tem um impacto aí no patrimônio daquele que foi subtraído, que tenha, portanto, uma ofensividade relevante para o direito penal. Mas veja, podemos pensar em uma outra explicação disso a partir da dialética. E como podemos responder isso a partir da dialética? Aí
nós nos aproveitamos do pensamento do professor Miguel Reale, em que ele vai desenvolver aquilo que ele chama de dialética da complementariedade. E o que é essa dialética da complementariedade? É a ideia de que nós temos diversos fatores que não estarão exatamente em embate, mas que complementarão um ao outro para se chegar a um resultado que seja ideal, que seja justo para solucionar o caso concreto. Como assim? Veja que, quando falamos lá da dedução, nós falamos da relação entre a norma, um fato e uma conclusão, né? Vamos dar uma olhada lá de novo naquele exemplo que eu dei do Sócrates subtraindo. Veja que a premissa maior era a norma jurídica, premissa menor era o fato e a conclusão, a decisão judicial. Na ideia própria do Miguel Reale, isto aqui não só está incompleto, como também aí nós não funcionamos a partir desse raciocínio dedutivo para a aplicação do direito, mas sim dessa tal de dialética da complementaridade, que não vai falar somente de norma como premissa maior, fato como premissa menor, mas vai falar que existem três elementos, não maior ou menor, mas todos horizontalmente ou ser vistos, ou seja, todos no mesmo patamar, e que devem se comunicar um com o outro. 2, já falamos aqui, norma e fato. Ambos devem conversar. Mas o terceiro elemento que também deve ser considerado é o chamado valor. Valor que estudaremos na nossa próxima aula para entender o que é o valor. Mas veja que então temos três grandes elementos se comunicando na dialética da complementariedade. Ou seja, temos a norma, o fato e o valor. Funcionando da seguinte forma. Vamos olhar aqui primeiro esse esquema gráfico aqui que eu fiz para vocês. Veja, fato, valor e norma comunicando entre si. E daí, como que vai então funcionar aqui essa comunicação entre fato, valor e norma? Veja, a norma, quando criada, ela se derivou de um fato valorado. Fiquem tranquilos que isso nós veremos mais adiante. Mas valorou-se um fato para chegar a uma norma jurídica, para se criar a norma jurídica. Então, para criar o crime de furto, houve uma valoração negativa do ato de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, a ponto de ter que se aplicar uma punição penal, aplicar-se uma pena a quem comete esse crime. E daí? O fato praticado depois de criação dessa norma também sofre nova valoração. Por quê? Vai se verificar se o fato é tão relevante a ponto de atrair a aplicação da norma. Então você valora também o fato que ocorreu para verificar a aplicação da norma. E com isso, então, você consegue construir um resultado justo. Então, olha só, pegando o exemplo que eu dei para vocês lá do Sócrates furtando, ou principalmente o caso do furto lá da padaria. Veja, o legislador, a sociedade, representada pelos legisladores, valorou um fato e verificou que furtar é ruim para o bom desenvolvimento social, é ruim para o bem-estar coletivo, é ruim então porque afeta questões de justiça. Por isso, precisamos criar uma punição. Valoramos o fato, criamos uma norma. Criada essa norma, posteriormente, vem alguém e furta. Valora-se esse fato e verifica, olha, realmente o furto é relevante, é ofensivo, logo precisa aí sofrer uma punição criminal. Agora, e o caso lá da padaria? Veja só, norma criada a partir dos fatos valorados, mas o fato de ter aí
furtado uma bala, ele é relevante? Ele ofende a esfera jurídica alheia a ponto de atrair uma punição penal? Veja que não. Por isso, então, valorando o fato ocorrido, afasta-se a aplicação da norma. Por isso que justificaria, no viés da dialética da complementariedade, a absolvição daquele que é acusado do crime de furto. Tá bom? Então, veja aí de novo no esquema aí na sua tela que um conversa com o outro, né? A todo momento, seja no momento da criação da norma, seja no momento da aplicação da norma. Tanto que essa concepção do Miguel Reale ficou conhecida como tridimensionalismo jurídico, dizendo que o fenômeno jurídico, portanto, ele é tridimensional, porque ele abarca 3 dimensões, 3 elementos: fato, valor e norma. Ok? Muito bem. Com isso, então, podemos partir agora para o estudo do último método aí científico que nós temos, que é a chamada analogia. E a analogia, há muitas dúvidas se ela de fato compõe aí um método científico próprio. O que é a analogia? A analogia consiste na aplicação de uma regra de um universo em um outro que não possui, uma regra possui uma lacuna, mas que permite essa aplicação da regra do primeiro universo em razão de semelhança entre as situações. Então veja, eu tenho todo um universo já criado, regido com determinadas regras, determinados princípios, com funcionamento próprio. E eu estou estudando um novo universo de objetos. Só que esse novo universo de objetos está com lacunas. Tem regras lá inexistentes para explicar a relação entre as coisas. Então o que eu faço? Eu percebo que existe uma semelhança entre esses dois universos e transporto a regra do primeiro universo para esse segundo. Isso é fazer analogia. É eu me utilizar, então, fazer esse transporte de uma regra de um universo para o outro em razão de semelhança entre eles. Tá? Veja que isso é muito diferente da indução. Por quê? Porque a indução eu estou trabalhando dentro de um mesmo universo, com os mesmos particulares que participam de um mesmo universo. Na analogia, eu estou tratando de universos diferentes. Então, para dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, né? É como se eu entendesse bem já o funcionamento das cadeiras e agora eu quero ver como que funcionam as poltronas. E eu percebo que existe uma razão de semelhança entre cadeiras e poltronas e transporto as regras que explicam as cadeiras para as poltronas. E vejo que funciona. E veja só, nesse transporte de regra entre universos, eu os faço aí, mas sempre que eu precisar me valer daquela regra. Ou seja, enquanto eu não criar uma regra nova própria para aquele segundo universo, ou até mesmo identificar aquela regra para aquele segundo universo, eu sempre estarei fazendo um exercício analógico. Eu sempre estarei aí me utilizando da analogia para o transporte daquela regra para esse segundo universo. Né? Então, veja aí, portanto, que eu tenho uma diferença crucial entre analogia e indução. Tá? Agora, por que há grandes divergências se a analogia de fato constitui um método científico? A gente pode começar justamente pela ideia aqui de que eu estou transportando uma ideia de um universo, questão particular, uma regra particular, para um universo de particulares também.
Enquanto que, veja, eu não estaria falando de generalização do conhecimento. Não estaria, então, respeitando aquela característica do conhecimento científico que ele deve ser geral. Mas sim, estou falando de algo que é particular de um e indo para o particular do outro. Há combate a essa afirmação, a essa crítica? Existe. Aqueles que defendem o contrário, que a analogia é sim um método científico, vai falar que não é um particular para um particular, mas um geral para outro geral. Afinal, se eu estou trabalhando com uma regra, eu estou falando de uma regra que é geral naquele universo e que será também geral nesse segundo universo. Então, ainda estaríamos dentro do conhecimento científico, tá bom? Outra crítica que nós podemos aqui também identificar é a questão de que a analogia não parece ter um procedimento, não parece ter aí um sistema muito próprio para o seu funcionamento. Como assim? Veja o exemplo que eu dei aí das cadeiras e das poltronas. Como que eu cheguei à ideia de que a regra das cadeiras aplica-se às poltronas? Foi uma razão de semelhança que eu notei, uma similitude que eu notei. Mas como que eu notei isso? Parece que foi muito mais por mera intuição do que pelo desenvolvimento propriamente científico. Ou seja, eu me utilizei daquela metodologia própria até do conhecimento vulgar, em que eu senti que uma regra, que uns objetos, melhor dizendo, são semelhantes a outros. E que por isso eu posso ampliar, eu posso estender a regra, né, transportar essa regra para esse segundo universo. Só que veja, sentir que é assim, um chute simplesmente, isso não é propriamente científico, né? E por isso, então, você pode criar dúvidas justamente se é um método científico, você simplesmente dar chutes sobre uma regra, aplicar ou não a um outro universo. Tá bom? Muito bem. Vocês talvez tenham visto já em direito civil, e aqui então eu acabo reforçando um pouco, a ideia de analogia aplicada ao direito. E vocês talvez tenham visto isso justamente lá no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Olha só, o artigo 4º fala o seguinte, que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. E aqui costumam dizer que o artigo 4º traz aí as fontes do direito, as fontes formais do direito, né? Sendo a lei a fonte imediata, a fonte então principal do direito, e somente quando houver omissão da lei, o juiz buscará outras fontes do ordenamento jurídico, e que daí dá a entender que seria analogia, costumes e princípios gerais de direito. E por que eu falo dá a entender? Porque há aqui um entendimento bastante seguro já na doutrina, um entendimento, portanto, aí que já está sedimentado pela maioria, que analogia não é fonte do direito, mas analogia ela é um meio de auto-integração do sistema. Por quê? Porque a analogia não está criando direito novo, mas só está pegando uma regra já pronta e aplicando a um novo contexto. Ou até melhor dizendo, não novo, mas a um outro contexto. Ou seja, a regra existe, eu percebo a razão de semelhança entre os fatos que pode haver a subsunção da norma jurídica e a aplico num caso distinto. Vamos dar um exemplo? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já chegou a decidir que a Lei 9.784, que define prazo para o poder público, para a administração pública, revisar seus atos administrativos, no âmbito federal,
que esse prazo pode ser aplicado também aos estados e municípios. Por quê? Veja, eu tenho uma lei federal aplicável à União, que diz que a gente tem um prazo de 5 anos para a administração pública federal revisar os seus atos administrativos. Muito bem. Estado e município têm que criar a sua própria lei estadual ou a sua lei municipal, respectivamente, para definir esse prazo de revisão dos seus atos. Veja, se o Estado ou o município não tiverem criado essa lei, o STJ, por analogia, admitiu aplicar o prazo federal para o âmbito estadual ou municipal. Então veja só, fatos diferentes ocorrendo, mas a regra é a mesma. Uma está no universo federal, que eu transporto para o universo estadual ou municipal, havendo lacuna aí da lei para tratar desse tema. Então veja que a analogia, portanto, aplicada aí ao direito, ela tem essa ideia de autointegração do sistema, não fonte do direito, porque não está criando direito novo. Tanto que, nesse exemplo que eu dei para vocês, toda vez que tiver que decidir sobre uma questão estadual ou municipal que não tenha lei própria sobre o prazo de revisão do ato administrativo, o juiz terá que se valer da analogia para tanto. Ele terá que invocar a analogia para falar da aplicação da Lei Federal número 9.784. Tá bom? Por isso, então, que não é direito novo. Porque se fosse direito novo, não precisaria mais invocar a analogia. Você teria uma nova norma jurídica aplicável ao âmbito estadual e ao âmbito municipal. Tá bom? Pessoal, com isso, então, nós aí encerramos esse tema de formas do conhecimento, tá? Então, falamos aí tudo sobre formas do conhecimento e encerramos o conhecimento científico. E daí temos o conhecimento filosófico, que vocês aí devem, já me perguntaram algumas vezes inclusive, para querer saber um pouco mais sobre ele. E eu digo para vocês que eu não vou desenvolver a fundo o conhecimento filosófico aqui, porque é objeto de disciplina própria de filosofia do direito, filosofia geral, que vocês vão estudar no 4º ano. Mas entendam que a ideia do conhecimento filosófico é de ter um conhecimento universal, transcendental. E o que significa dizer isso? Que o conhecimento filosófico, ele vai aí ultrapassar as barreiras próprias da ciência. Porque enquanto a ciência diz o que é aquilo, como que funciona, o conhecimento filosófico perguntará por quê. Então veja, se a ciência me diz como que funciona a lei da gravidade, a filosofia vai questionar por que existe a lei da gravidade. Qual é o fundamento último das coisas? Por que elas existem? Por que elas funcionam assim? Qual é o objetivo das coisas serem assim? São questões que ultrapassam, então, a mera interpretação própria científica, o mero conhecimento científico. Muitas das vezes, conhecimento aí que não tem como se comprovar cientificamente. Não existem ainda maneiras para tanto, mas tem aí todo um fundamento próprio filosófico, uma corrente bem estruturada, que inclusive pode se utilizar de metodologias que são propriamente científicas, dialética, por exemplo, se a gente for falar da dialética socrática, para estruturar o fundamento e o funcionamento das coisas. E aí nós temos inúmeras correntes filosóficas possíveis. Veja, falando dentro do direito, nós vamos falar que o direito, dentro da concepção científica, vai entender o trabalho legislativo depois de pronto. Vai tentar entender, então, como que se deve aplicar e interpretar aquela lei. O conhecimento filosófico
vai questionar por que foi criada aquela lei. Ela é justa? O trabalho do legislador foi justo? Então, veja que a filosofia trata da essência das coisas, para trazer justamente um desconforto, para que você se sinta aí desconfortável por não saber a razão das coisas, o porquê da existência das coisas, né? E a filosofia então trabalhará em cima disso, tá bom? Muito bem. Maiores discussões sobre isso, vocês terão aí nas aulas de filosofia do direito, filosofia geral, que estudarão outros pensadores. Sem aí prejuízo de alguns deles, inclusive vários deles, que eu menciono também nas minhas aulas, ainda que às vezes, por certa forma, superficialmente, afinal estamos numa matéria de introdução ao estudo do direito, tá? Mas entendo então que a filosofia busca o conhecimento verdadeiro, a essência das coisas, do funcionamento delas e o que são as coisas e por que são assim. Tá bom? Legal. Com isso, então, podemos ir para o nosso outro tema da aula, que é o principal aqui, como vocês veem no título, que é a ontologia. E o que é a ontologia? É a teoria dos objetos. Porque, veja só, quando nós começamos a estudar conhecimento, aí, teoria do conhecimento, melhor dizendo, né, nós nos preocupamos, veja só aí na tela, com o sujeito cognoscente, como ele apreende essas informações. E vimos lá conhecimento vulgar, conhecimento científico, conhecimento filosófico. Agora, nós vamos nos preocupar com o objeto cognoscível. Quais são os objetos cognoscíveis, o que é um objeto e se o próprio direito em si ele é um objeto ou não, tá bom? Então a nossa investigação agora parte para essa ideia, para compreender então o que é esse tal de objeto. E nessa ideia aí que nós temos do objeto e tudo mais, do seu funcionamento, veja, nós temos aí categorias ônticas, que são espécies de objetos. Quais são essas categorias ônticas? Olha aí na sua tela. Nós temos o chamado objeto natural físico, o objeto natural psíquico, o objeto ideal e o objeto cultural. Vamos ver cada um deles, entender cada um deles aí. Começando pelos objetos naturais físicos. O objeto natural físico é aquele que é encontrado na natureza. É aquele, portanto, que nós aí encontramos diretamente, independentemente de qualquer intervenção humana. Então, enquanto o homem não entra em contato com esse objeto, que ele não dá algum sentido, que ele não faz nada com esse objeto, ele é um objeto natural físico. E nós temos aí diversos exemplos. A árvore, a grama, o sol, a nuvem, seja lá o que for, são objetos aí naturais físicos. E veja que essa característica de serem encontrados na natureza e formados por matéria, ou seja, eu consigo tatear, né, consigo então pegar esses objetos de alguma forma, né, então ter aí contato com eles por meio dos meus sentidos. Veja que esses objetos naturais físicos aí, eles precisam estar aí separados do ser humano. Como assim? Olha só, a árvore sozinha, por si só, ela é um objeto natural físico, criado pela natureza, sem nenhuma intervenção humana. No momento em que eu, ser humano, entro em contato com essa árvore, coloco, por exemplo, um balanço em um dos seus galhos, quando eu construo uma casinha na árvore, ou até mesmo quando eu chamo a árvore de árvore,
eu estou transformando esse objeto natural físico em outro objeto. Que já vou falar para vocês mais para o fim da aula. Mas entendam que o objeto natural físico, quando em contato com o ser humano, ele ganha um novo sentido. E ele, quando ganha esse novo sentido, ele deixa de ser somente um objeto natural físico, mas ele se torna outro objeto, que veremos adiante. Vamos ficar aqui fixados no objeto natural físico, entendendo ele, portanto, então, como esse objeto que é material, constituído por matéria e encontrado pela natureza. Na natureza, melhor dizendo. Quais são as características, então, que eu tenho? Se eles são constituídos por matéria, significa que esses objetos naturais físicos, eles são espaciais. São dotados de espacialidade, porque ocupam um lugar no espaço. Vide, a árvore, a grama, está sempre aí ocupando um lugar no espaço. Não pode ter duas coisas aí simultaneamente ocupando o mesmo lugar. Então, são espaciais. Segunda característica, os objetos naturais físicos, eles são temporais. E por que temporais? Eles só existem a partir do tempo, em um dado momento histórico, em um período próprio de tempo. Veja a árvore, ela é eterna? Não, ela nasce, tem um tempo de vida e morre. Por isso, então, objeto natural físico, ele é também aí temporal, tá bom? Terceira característica. Qual que é o princípio que rege os objetos naturais físicos? E veja aqui, que se eu empurrar uma árvore no mesmo ângulo, com a mesma força, mais de uma vez, qual será a consequência? Será a mesma ou será diferente? Será a mesma. Então veja que os objetos naturais físicos, eles são regidos pelo princípio da causalidade. As mesmas causas tornam e trazem os mesmos efeitos. Tá? Por isso, então, objeto natural físico regido pelo princípio da causalidade. Tá bom? Muito bem. Finalmente, a última característica é quanto à neutralidade dos objetos naturais físicos. Por que neutros? Porque os objetos naturais físicos, eles não são aí, não tem não tem dentro deles, aprendido dentro deles, impregnado neles, um juízo de valor. Como assim não tem um juízo de valor? Vamos entender isso, essa questão do juízo de valor aí, para vocês fixarem bem. Olha só, eu tenho o chamado juízo de realidade e o juízo de valor. O juízo de realidade, ele descreve a realidade natural. Então, o juízo de realidade, ele é descritivo. Então, se eu digo aí que a camisa é azul, que a camisa é feita de tecido, que a caneta é preta e tudo mais, eu estou fazendo um juízo de realidade. Estou descrevendo aquele objeto. Enquanto que, quando eu faço um juízo de valor, eu faço um juízo apreciativo. Por quê? Eu estou aí valorando aquele objeto. Por exemplo, dizendo que a camisa é bonita, que a caneta é útil. E daí então, qual que é a estrutura de funcionamento? Isso nós vimos já. Olha só, no juízo de realidade, eu tenho sujeito é predicado, atribuo um predicado a um sujeito aí no ser, né? S é P, e no juízo de valor, eu tenho o S deve ser P, que eu devo considerar aquele predicado para aquele sujeito. Mas veja, por qual desses juízos eu consigo
conhecer um objeto. O único que eu consigo utilizar para conhecer um objeto é o juízo de realidade. Porque o juízo de valor, ele pode mascarar a realidade natural daquele objeto. Porque o juízo de valor, ele diz como as coisas deveriam ser entendidas. Lembra lá daquele exemplo que eu dei para vocês. Se eu falo que a caneta é bonita, pode ser bonita para mim. Para você, pode ser ruim, pode ser feia, né? Assim como eu posso falar que a caneta é útil, mas para você ser inútil. Então, veja que o juízo de valor apreciativo, ele aí tem uma subjetividade no seu momento da sua valoração. Enquanto que o juízo de realidade, ele descreve o objeto como ele é. Logo, para conhecer o objeto natural físico, eu preciso realizar um juízo de realidade para dizer como que aquele objeto é e não como ele deve ser, tá bom? Vamos agora então estudar o próximo objeto, que é, olha aí na nossa listinha, o objeto natural psíquico. E o que é o objeto natural psíquico? É aquele que está dentro da mente, né, do ser vivo. Não de todos, mas pelo menos de alguns que nós conhecemos, como o ser humano e os animais. E esses objetos naturais psíquicos são aquilo que nós podemos exemplificar como os sentimentos, as emoções que nós sentimos, tá? Então, o objeto natural psíquico são emoções, são sentimentos, tá? Muito bem. Quais são as características desse objeto natural psíquico? Olha só. Primeiro, o objeto natural psíquico, diferente do natural físico, ele é aespacial. Por que aespacial? Porque ele não ocupa um lugar no espaço. Veja, se você está sentindo felicidade, a felicidade está preenchendo algum espaço na sua mente? Você pode falar que você está com muita felicidade, você precisa tirar um pouco dela da sua mente, colocar outro sentimento, ou então liberar espaço lá para ficar com um pouco menos de felicidade? Não. Você não tem aí um armazenamento do objeto natural psíquico. Por isso você não consegue falar que você está com muita, exageradamente sentindo felicidade ou raiva, né? Ou com muito pouco e que precisa de mais. Você não tem como fazer essa medição do sentimento, da emoção. Por isso, então, não ocupa lugar no espaço, né? O objeto natural psíquico é aespacial. Por outro lado, o objeto natural psíquico, assim como acontece com o objeto natural físico, ele é temporal. Ele é dotado também de temporalidade. Por quê? Você sente aquela emoção, aquele sentimento em um determinado momento, um determinado espaço de tempo. Então você sente uma felicidade naquele momento, tristeza em outro, tédio em outro, e assim vai. Então, ele ocupa um espaço no tempo, por isso é temporal o objeto natural psíquico. E agora, regido pelo princípio da causalidade? Sim, também regido pelo princípio da causalidade. Por quê? Você só sente aquela emoção, aquele sentimento, porque você teve uma causa. Então, você pode ir lá, por exemplo, ter alguém que te ofendeu. Você pode reagir de maneira explosiva. Como você pode se controlar? Veja, de qualquer maneira, seja se controlando, agindo de maneira explosiva, em qualquer das hipóteses, você já teve o sentimento. Você já sentiu raiva. Então veja que você tem uma relação de causalidade no objeto natural psíquico. Porque é diferente você demonstrar aquele sentimento, aquela emoção, do que o sentir. Então você pode sentir e ficar aí indiferente, né? Se mostrar aí, aparentar indiferente. Mas por dentro, você pode estar
muito bravo, com muita raiva, né? Só não está demonstrando. Então veja que para as mesmas causas você terá aí as mesmas consequências. Sentir felicidade, alegria, tristeza, raiva, chateação e tudo mais. Então você tem essa relação de causalidade quando você tem as mesmas causas para se chegar aos mesmos efeitos. Você pode até se perguntar assim, mas professor, eu posso crescer como pessoa e aquilo que me dava raiva antes não me dá raiva agora. Veja, cresceu como pessoa. As mesmas causas estão presentes? Não estão mais. Você mudou a sua concepção, seu jeito de agir, as suas convicções, né? Então veja, as causas mudaram. Então as consequências também mudam, tá? Então sempre quando tiver a mesma causa, terá a mesma consequência. Por isso que o objeto natural psíquico é regido pela causalidade, tá bom? Muito bem. E eles são neutros quanto ao juízo de valor, ou seja, dotados de neutralidade? E a resposta é afirmativa. Você vai falar, como assim? Eu não posso falar que a raiva é ruim? A raiva não é sempre um sentimento negativo? Não necessariamente. Vamos pensar um pouco? Olha só, você pode aí fazer uma avaliação na faculdade, vamos dizer de Introdução ao Estudo do Direito 1, e ir muito mal. Então você tira meio na prova que vale 10. Esse meio, você pode sentir raiva dele. Mas veja, você pode encarar essa raiva de duas formas. Ou você fica se lamentando, botando a culpa em tudo e em todos, no professor, né? na sua família, no seu cachorro, no onde você mora, em tudo quanto é outro fator. Por que você tirou esse meio? Então se zangar com tudo e com todos. Ou você pode usar essa raiva como motivadora. Para falar o seguinte, olha, tirei meio, tá bom, na próxima prova eu vou gabaritar com louvor, só para mostrar que eu tenho capacidade de ir bem nessa matéria. Veja, você teve raiva, da mesma forma. Só que uma você valorou positivamente a raiva e outra você valorou negativamente. Um você usou como estímulo, o outro você usou como desculpa, como justificativa para se manter naquela mesma posição. Então veja que o sentimento em si, a emoção, ele é neutro quanto a um juízo de valor. Ele não é aí, então, dotado de não neutralidade. Ele é neutro. Agora, você vai dar uma função, aí, vamos dizer, uma finalidade positiva ou negativa para ele, tá? Você pode apreciar aí uma chateação, uma tristeza, como você pode não apreciar isso, né? Depende da forma como você valora, tá bom? Muito bem, vamos para o próximo objeto. E o próximo objeto aqui é o chamado objeto ideal. E o objeto ideal é aquele que é estudado próprio pela matemática. É aquele que é chamado também de objeto lógico. Como assim? Número 2. O número 2, ele é um objeto ideal. Por quê? É a ideia de duas unidades. Só que tome muito cuidado. Porque o numeral 2, como a gente conhece, o desenho do 2, ou então o algarismo romano, 2 risquinhos para colocar o 2, não é o 2, a ideia 2. É um desenho que representa a ideia de duas unidades, 2, tá? Assim como, por exemplo, aqui na webcam, eu estou dentro de um retângulo, mas isso é um retângulo? Não é um retângulo, é uma representação da ideia de retângulo, que eu tenho então aí um quadrilátero, né, que tem aí tem 4 lados com 4 ângulos retos, mas que tem aí tamanhos das arestas diferentes.
Então veja que o retângulo, portanto, eu tenho uma ideia que eu posso representar assim, eu posso fazer um retângulo menor, maior, ter aí a diferença das áreas ser mais alto, mais largo, depende, né? Vai depender então aí da forma como eu representar essa ideia. Mas a ideia de retângulo é outra, a representação gráfica é diferente da ideia em si. E no objeto ideal, estamos falando da ideia de retângulo, tá? E não da sua representação gráfica. Com isso, então, podemos tentar buscar as características. Objeto ideal, ele é aespacial, assim como acontece com o natural psíquico. Porque veja, a ideia de retângulo do número 2, 3, quadrado, o triângulo e assim vai, não ocupa lugar no espaço. A ideia não ocupa local no espaço. Então, ele é aespacial. Ele é temporal ou atemporal? Diferente dos objetos naturais, físico e psíquico, o objeto ideal ele é atemporal. Por que atemporal? Porque a ideia de duas unidades, triângulo, retângulo, quadrado, 4, 5, eles vão existir do começo da existência até o fim da existência. Pode ser que eu dê outros nomes para essas coisas. Em vez de chamar de 2, que nem acontece no nosso mundo, tem o 2, chu, duo, né? Temos aí então várias línguas para expressar a mesma ideia. Pode ser que no futuro se crie uma nova língua, uma nova palavra para se designar a ideia de duas unidades. E daí então teremos uma nova expressão do 2. Mas a ideia permanece. Por isso que ele é atemporal, o objeto ideal, tá? Outra característica, qual que é o princípio que rege os objetos ideais? E aqui veja, que muda também de figura. Porque a gente não pode falar de princípio da causalidade. Porque o princípio da causalidade vai dizer que as mesmas causas para trazer os mesmos efeitos. Só que temos nos objetos ideais sempre as mesmas causas para trazer os mesmos efeitos? Não. Número 4, por exemplo. Como que eu posso obter o número 4? Eu posso somar 2 mais 2, posso somar 3 mais 1, posso fazer 5 menos 1, 2 vezes 2. Ou seja, eu tenho diversas representações possíveis para se chegar ao número 4. Logo, ele não é causal, porque ele não tem sempre as mesmas causas para chegar aos mesmos efeitos. Eu posso ter diversas causas possíveis para chegar a ele. Então, o princípio da causalidade não explica, então, os objetos ideais. Um outro princípio, da finalidade, poderia explicar? Aí, veja que também não, porque o princípio da finalidade, o que ele vai falar? Né, que também pode ser chamado de princípio da imputação. Ele vai falar que alguma coisa deve ser outra, como se fosse um juízo de valor. Então, se eu falar que, por exemplo, 2 mais 2 deve ser 4, essa minha frase ela está incorreta. Por que incorreta? Se ele deve ser 4, quer dizer que ele pode não ser 4? Veja que não. 2 mais 2 tem que dar 4. Não pode ser um deve ser. Olha, aconteceu uma ocorrência aí qualquer, né, uma intercorrência qualquer no meio do caminho, e o 2 mais 2 deixou de ser 4. Não. Né? Então, não deve ser 4. A explicação é outra. Então, qual que é o princípio que rege os objetos ideais? É o princípio da implicabilidade. 2 mais 2 implicam 4. 5 menos 1 implicam 4. 3 mais 1 implica 4. Ou seja, me leva à ideia de 4. Conduz à ideia de 4. Essa é a concepção, então, do objeto ideal, que ele é regido pelo princípio da implicabilidade, que quando eu vejo aquela expressão, eu sou levado a entender aquela outra ideia necessariamente. Por isso, o princípio da implicabilidade dos objetos
ideais, tá bom? E finalmente, neutro ou não neutro quanto a um juízo de valor. Veja que, assim como acontece com os objetos anteriores, também o objeto ideal ele é neutro quanto a um juízo de valor, né? Afinal, o 2 não é útil ou inútil naturalmente na sua natureza, ele não é bonito ou feio, né? Você não fala, portanto, aí de uma aplicação, de realização de um juízo de valor próprio naquele objeto ideal, né? Diferente. Você está falando aqui, então, daquele número que independe do juízo de valor, tá bom? E, finalmente, então, temos a última categoria de objeto, que é o objeto cultural. E o objeto cultural é o, digamos, mais diferente de todos os objetos que nós estudamos até agora. Por quê? Porque ele é o único que tem uma duplicidade de partes, de naturezas. Porque ele é parte natureza, né, compondo-se tanto de um objeto natural físico, psíquico ou de objeto ideal, somado ao espírito, que é a valoração feita pelo homem. Então, veja só, o objeto cultural é o único que tem a intervenção humana em que se dá uma finalidade, que se dá um sentido, um objetivo próprio para aquele objeto. Vamos voltar lá no exemplo que eu dei lá da árvore. No momento que o homem coloca uma casinha na árvore, ou até mesmo chama aquele objeto de árvore, ele deu um sentido para ele. Ele deixou de ser um objeto natural físico para agora se tornar um objeto cultural, participante daquilo que falamos do mundo da cultura do próprio homem. Então, no momento que o homem nomeia as coisas, interage com as coisas, ele está criando o seu mundo da cultura. E ele está transformando as coisas à sua volta em objetos culturais. Então, tudo que você está vendo aí à sua volta agora, que você entrou em contato, que o ser humano entrou em contato, é um objeto cultural. Ele pode ter uma natureza de objeto natural físico, natural psíquico ou objeto ideal. Mas no momento em que o homem interage com ele de alguma maneira, ele automaticamente transforma em objeto cultural. Porque o homem dá sentido, dá finalidade para as coisas à sua volta. Então veja só, a cadeira, antes de ser cadeira, ela era um monte de ferro, um monte de metal, estofado, pano, né, costura e assim vai. Só que a partir do momento que o homem chama aquilo de cadeira, ele está dando lá a função de ser um assento, de servir como um assento, colocando aquele conjunto de coisas, né, dando uma utilidade própria para ela e dando essa finalidade, ou seja, projetando seu espírito sobre aquele objeto, dando-lhe uma finalidade. Então, olha só, o objeto cultural, portanto, ele se assemelha e muito com o próprio ser humano, que vive dessa dualidade, porque ele tem o lado natural, seu funcionamento do corpo natural, né, do seu, por exemplo, do seu coração batendo, o sangue circulando e tudo mais, que eu já falei disso para vocês anteriormente, e ao mesmo tempo ele tem esse espírito, né, transformador do mundo à sua volta, criando então o mundo da cultura, o que chamamos de mundo cultural, tá bom? Então veja que a cultura deriva justamente dessa intervenção, dessa interferência do homem naquilo que está à sua volta, naquilo que ele então consegue interagir, que ele consegue entrar em contato. Com isso então, podemos partir para tentar entender, afinal, quais são as características desse objeto cultural? Vamos lá, eles são espaciais ou aespaciais? Vai depender aqui da sua base natural. Se eu falar de um objeto natural psíquico,
Eu estou falando de um objeto cultural espacial. Se eu estou usando como base o objeto natural psíquico ou objeto ideal, eu estou falando de uma base aqui espacial. Veja, objeto natural físico. Falei vários exemplos para vocês. Árvore, a cadeira, caneta, camisa, praticamente tudo à sua volta. Objeto natural psíquico. Um exemplo. Normalmente nós transformamos os nossos medos, as nossas emoções e sentimentos em seres aí podendo ser representados mitologicamente. Então veja, quando a gente cria aqui no Brasil o Saci, nós estamos aí tratando de criar a mitologia própria de alguém do medo, né? Da ideia do medo, aí alguém da esperteza e tudo mais. Assim como o lobisomem, mula sem cabeça, entre outros aí personagens do nosso folclore brasileiro. Pegamos emoções, sentimentos e trazemos figuras, né? Que aí personagens figurativos dessas emoções. Assim como podemos falar lá da mitologia grega, romana, né? Falar então os deuses que representa lá o raio, falar de Zeus, vai falar de Afrodite, deusa do amor, e assim vai. Né? Então a gente tem esses exemplos de objetos naturais psíquicos, espaciais. E objeto ideal como base? Eu tenho também a espacial. Pensa, o 13 pode ser número do azar. Né? Eu posso usar aí também os números do bicho que ficaram famosos, então 24, que significa o viado, né? Que você tem então essa relação. Você tem também 7 como o número da sorte, o número do azar, a depender da sua cultura, tá? Então veja que o número também pode aí ter um significado próprio. Também formas geométricas podem significar. Então você fala lá de uso aí para rituais de magia, o pessoal fala do pentagrama, né? Você vai falar do símbolo triangular também para representações religiosas de Deus ou do Espírito Santo, da Trindade, né? Da Santíssima Trindade, e assim vai. Então você tem representações também aí geométricas, tanto numéricas também, tá? Então veja, objeto cultural pode ser espacial ou espacial e que vai ter aí seus significados próprios. Muito bem. São temporais ou atemporais? Veja que o objeto cultural, independentemente da sua natureza, ele sempre será temporal. E por que ele sempre será temporal? Porque, veja, a cultura existe em um determinado momento no tempo. Né? A cultura brasileira, que agora não existiu desde os primórdios da existência da humanidade, da existência do mundo, e vai existir para sempre. Não, a gente tem a cultura brasileira de agora, assim como tantas outras culturas que passaram. Veja, a cultura aí dos antigos, da antiguidade, da Idade Média, veja que não se mantém. E pouco temos aí da cultura, né? Até uma certa boa contribuição, mas isso não vem ao caso agora discutir, mas veja que temos aí uma influência dessa cultura, mas ela em si não existe mais. Então, veja que o objeto cultural, ele é temporal, tá bom? Ele é temporal. Outra característica, qual é o princípio que rege aí os objetos culturais? Veja que o princípio que rege o objeto cultural, ele vai ser aí o da finalidade ou da imputação. Por quê? Porque ele vai falar como aquele objeto deve ser entendido. Olha só, aquele objeto, aquele amontoado de metal, estofado, tecido, deve ser entendido como cadeira. Aquele objeto que tem caule, tem folhas, determinada altura, deve ser entendido como árvore. Mas veja, não significa que sempre vai ser entendido assim. Se mudar a cultura, pode ser que eu não possa mais falar que aquilo é cadeira. Então eu tenho que dar um outro nome. Se eu mudar, por exemplo, sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, eu não vou falar cadeira para eles. Eu vou falar, isso aqui deve ser cadeira. Eles vão falar assim, não, this is a chair, eles vão falar. Né? E eles vão falar, bom, chair, tá? Na cultura deles, como deve ser entendido aquele objeto. Veja, a ideia dele é a mesma,
mas a expressão ela vai se alterar, né? Então, ele aí segue o princípio da imputação, tá bom? E, finalmente, são neutros quanto ao juízo de valor? Veja que agora não, porque no momento em que o homem projeta seu espírito para criar esse mundo artificial da cultura, ele está valorando os objetos. E por isso mesmo, agora os objetos culturais não são neutros quanto a um juízo de valor. Não tem aí neutralidade. Então, o que eu posso dizer aqui, finalmente, dos objetos culturais? Olha só, que ele é enquanto deve ser. Como assim é enquanto deve ser? Por quê? Eu tenho aí no ser, no é, um objeto natural físico, ou um objeto natural psíquico, ou um objeto ideal. E no dever ser, eu tenho um valor. Que então o que eu vou fazer? Eu vou somar o ser com o dever ser. E a partir da somatória do ser com o dever ser, eu tenho o surgimento desse objeto cultural. Tá bom? Muito bem. Com isso, então, coloco aí nessa tabela para vocês verem aí a diferença das características entre os objetos. E vamos ver, então, que a diferença essencial do objeto cultural para os demais objetos é a não neutralidade, enquanto todos os outros são neutros, né? O objeto natural físico e psíquico são os únicos que são regidos pela causalidade, o objeto ideal pela implicabilidade e a finalidade, o objeto cultural. O objeto natural físico, psíquico e o objeto cultural são temporais, e o objeto ideal único que é atemporal. E o objeto natural físico e o cultural são espaciais, o cultural pode ser espacial, e o objeto natural psíquico e o ideal são aespaciais, enquanto que o cultural também pode ser aespacial. Tá bom? E daí a grande pergunta, e o direito? Ele é um objeto? Com certeza, ele é um objeto. E daí ele vai ser aí um objeto cultural, né? Por quê? Porque ele vai ter aí seu plano propriamente da natureza e a projeção do espírito humano. Por quê? O direito vai falar como as coisas deveriam ser. Se eu estou diante de alguém, não devo matá-lo, porque se eu matar, então devo responder por uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Mas veja, porque o crime de homicídio existe nesse exato momento histórico. Pode ser que antes ou depois não existia crime de homicídio e, portanto, o direito não era aplicado àquele caso. Então, por isso mesmo, o direito é considerado um objeto cultural. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí, então pela audiência de todos e até a nossa próxima aula. Até mais!